E aí, pessoal, que nome é esse na lateral esquerda? Nós vamos falar sobre isso. Mais um surgiu na discussão, mas foi amplamente negado. Vamos falar também da lista da base mais uma vez, porque tem algumas novidades que nós precisamos falar. Tem cirurgia em um jogador importante. Tem o adversário, o Caxias, tem Cuejar, tem Rodrigo Eli, tem muita coisa para a gente discutir a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas fique com baterias Duran, o melhor preço do mercado. Uma empresa com 40 anos de qualidade e compromisso com os gaúchos. Se você falar em bateria, você tem que falar em baterias Duran. Você conhece essa empresa está junto da gente há 40 anos. Então, pensou baterias Duran. Você tem no site bateriasduran.com.br e aqui na descrição você tem todos os endereços, todos os links para você fazer parte do time das baterias Duran. Pensou baterias? Pensou baterias Duran. Gente, muita coisa a gente pode discutir a partir de agora, tá? Mas é óbvio que as contratações sempre trazem uma maior expectativa junto ao torcedor. É natural isso, né? E hoje, de alguma maneira, isso voltou à tona, porque o Grêmio, e isso foi dito pelo treinador do Grêmio no último jogo, o Grêmio tem 3 obrigações, assim, e 3 urgências. O lateral esquerdo, um zagueiro e também lá o extrema. O zagueiro, pelo visto, tá no Marcão a discussão, tá? O zagueiro de pé esquerdo do Sevilha. Tá nele a discussão. Mas o lateral esquerdo, o que se sabe é um lateral brasileiro que atua na Série A. E tu junta isso com a vírgula da hierarquia que o treinador colocou. Então tu diz, pô, quem é? Ontem, o Felipe Jonathan, lateral esquerdo que está no Fortaleza, não foi titular absoluto, mas está no Fortaleza, ele não atuou, ele não foi relacionado. Aparentemente não teve motivo dele não ser relacionado. Só que o Fortaleza contratou o Diogo Barbosa. Por isso a especulação, primeiro lá com o Bruno Pacheco, lá aquele outro lateral esquerdo. Eu fui atrás dessa informação do Felipe Jonathan e não procede, tá? Não é o Felipe Jonathan. Mas é mais um nome que surge. Eu tenho a sensação de que o Grêmio está negociando com um nome bom, grande e guarda muito forte isso. Porque o Felipe Jonathan é um bom lateral, tá? É um bom lateral. Seria uma belíssima contratação do Grêmio, o Santos, vocês lembram. Mas não é o Felipe Jonathan. Então, não sobra muito a não ser os grandes jogadores dos bons times. Não sobra muito. Não é tão fácil. Isso é uma posição muito difícil. Eu acho que o Grêmio vai trazer algum jogador surpreendente para essa posição. Porque eu sei da dificuldade. E o Grêmio está se movimentando. Tem, inclusive, informações de empresários. O Grêmio está indo ao mercado buscar dinheiro, inclusive, parcerias comerciais para fazer os bons negócios. Está trabalhando. Tá? Então, vamos aguardar. Mais um nome que surge, mais um nome que é negado. Né? E negado veementemente. Não é o Felipe Jonathan. Vamos discutir aqui a lista da base. Ontem eu falei, hoje saiu uma lista de alguns jogadores que vão compor os treinos hoje. Não é essa lista. Mas o Jardiel tá nela e o Igor tá nela. E o Vieri também. E mais 2 meninos de um grupo que sequer foi para a Taça São Paulo. A Cássio e mais um nome. Essa não é a lista definitiva do que nós estamos falando. Essa é uma lista que está circulando porque foi uma chamada do treinador para composição de treino hoje. Mas o Jardiel está nela. Está nela. E o Jardiel está também na lista definitiva que conta com o Thiaguinho, com o Mac, com o Kaique, com os jogadores que foram muito bem na Taça São Paulo. O Alisson, o Edward, o Grêmio informou que fará uma cirurgia no joelho, mas não é considerada muito grave. É uma espécie de artroscopia e ele tem 5 semanas de recuperação.
Então, se a gente considerar agora aí, ele tem mais um mês e pouco, um mês e meio, vamos fazer assim rapidamente, para a gente ter o retorno do Alisson. Alisson que deve também fazer parte do grupo principal, mesmo que ele tenha ainda idade de base. Mas ele também deve se juntar aos meninos que foram destacados lá na Taça São Paulo. Mas agora, com a cirurgia, ele vai demorar um tempo. Rodrigo Eli, o Grêmio descarta a possibilidade de cirurgia, de alguma lesão mais grave, mas ele deve ser poupado no jogo de domingo contra o Caxias, entrando Gustavo Martins. E aqui um ponto, Gustavo Martins é muito elogiado internamente, está evoluindo, está crescendo, é um zagueiro veloz, que é algo que o treinador quer muito, o treinador faz questão desse zagueiro veloz, então é um jogador que está evoluindo. Lembrando que a contratação do Grêmio é um zagueiro de pé esquerdo, ou seja, um zagueiro para a esquerda, não para a direita. E aí ficaria na direita o Gustavo Martins, o Rodrigo Eli e o Luiz Eduardo, o menino da base que joga ali também, aquele que tirou o gol, que fez o gol contra o Palmeiras e tal. Ele poderia ser, e ele está citado na tal lista, que definitivamente nós vamos ter ela segunda-feira. Porque até lá o Grêmio voltou de ônibus, o Grêmio chegou em Porto Alegre, e o ônibus até ontem eu recebi uma mensagem, foi uma questão de logística, o Grêmio não conseguiu colocar todo mundo nessa questão, e todo mundo voltou, inclusive os dirigentes voltaram de ônibus com os jogadores. Todo mundo voltou. Ou seja, quando não conseguiram montar a logística para todo mundo pegou, vamos junto, e voltaram para Porto Alegre, e isso acabou sendo interessante. O Grêmio tinha a expectativa de ir à final, né? O Grêmio acreditava muito na final, por isso não montou logística antes do jogo contra o Corinthians. Outra situação que é importante aqui já é projetando o jogo e falando do Cuéllar. Cuéllar não deve estar relacionado para o jogo ainda, mesmo que ele tenha condição, está adaptado, tem possibilidade de jogar, poderia estar no campo, mas ele ainda não será relacionado. A ideia é que quando ele entre, ele já entre como titular, não faça minutos ou jogar no banco, não tem necessidade. Então, o Cuéllar não deve ser relacionado para o enfrentamento contra o Caxias, que ganhou ontem do Monson, lidera o seu grupo, e deve ser um enfrentamento muito mais difícil do que foi o enfrentamento do Grêmio contra o Brasil lá em Pelotas. O Grêmio que deixou boas mensagens, vamos dizer assim, no primeiro jogo, e que nesse próximo jogo tem um teste melhor e principalmente jogar dentro da sua casa, numa estreia de temporada, e a gente espera muito a força do nosso time nesse primeiro jogo, pelo menos é o que a gente acredita. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.